Vendedor e vendedora de consórcio, que honra! Estamos começando mais um vídeo nesse canal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tô aqui hoje tomando meu chimarrão e eu vou falar para você como lidar com aquele cliente que quer contemplação rápida, contemplação imediata. Mas o meu cliente é só imediatista, o cara só quer contemplação rápida. Vamos resolver esse problema hoje? Então, se inscreve já nesse meu canal. Se você não é inscrito, você tem que ser inscrito no canal. Você tem que estar aqui navegando junto comigo na jornada. Essa é mais uma aula que eu venho aqui no YouTube. Dá para você de graça e você não pode perder as minhas aulas. Por quê? Porque em algum momento essa aula sai daqui e ela fica só disponível para os nossos alunos do curso. E aí você perde, se você não é meu aluno. Agora, se você é aluno, você tem acesso a todas as aulas. Essa aula aqui, você está vendo que ela tem uma hashtag e, na verdade, você já perdeu outras aulas. Por quê? Porque talvez você está chegando aqui na primeira vez, você não é aluno. Se você for aluno, você pode assistir as aulas. Mas vamos lá. Isso dito, explicado, vou tomar aqui o meu chimarrão e eu vou falar para você. Você tem cliente imediatista aí? Coloca nos comentários, por gentileza. Tem cliente imediatista aí na tua região? Hoje eu fui visitar um escritório de venda de consórcio e o escritório, o pessoal falou para mim assim: nossa, mas aqui todo mundo fala que tem cliente imediatista, como é que eu resolvo esse problema, como é que eu resolvo esse negócio? Tá resolvido a partir de hoje, tá bom? Tô aqui tomando meu chimarrão, tô com meu computador na mão, que é aqui a minha colinha daquilo que eu vou falar para você. E presta muita atenção, ok? Presta muita atenção. Eu já falei, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Tem que estar inscrito no canal. Beleza? Vamos lá, então. O cliente que é imediatista, acontece um ponto bem importante com esse cara. O cara que quer contemplar rápido, ele demorou demais para comprar o consórcio. Você concorda comigo? O cara que chegou para conversar contigo porque ele quer contemplar algo rapidamente, porque ele já escolheu o imóvel, na verdade, ele demorou demais para comprar o consórcio. E aí você tem que entender também, será que você está fazendo o teu papel de oferta constante para pessoas que ainda não decidiram comprar um imóvel ou um automóvel? Ou você está trabalhando numa demanda reativa, esperando o cliente vir? Esse é um ponto importante que você tem que ter noção. Talvez você está aí sentado esperando chegar o cliente ideal para você. Isso vai ser muito difícil de acontecer. Isso pode acontecer? Pode. Acontece às vezes? Acontece. Mas é pouco provável. O importante é você ir atrás. Agora, se chegou o cara ali, você, sei lá, recebeu um lead, o cara quer contemplação rápida, faz o quê? Vamos lá. O cara que não comprou o consórcio no passado, primeiro motivo, ele é enrolado. Porque pode ser que você já ofertou consórcio para essa pessoa. Eu tenho clientes que eu estou ofertando consórcio há muito tempo e eles ainda não compraram. Então essas pessoas, elas são enroladas. Vai chegar uma hora que essa pessoa vai falar assim: poxa, Wesley, agora eu quero comprar meu imóvel. Você consegue contemplar uma carta aí rapidamente para mim? Vai ser mais difícil, talvez eu até consiga. Talvez eu tenha que ir para uma carta contemplada. Vai ficar mais caro, vai ficar menos viável para o cliente. Só que a gente vai atender. O ponto é, o cara que quer contemplação rápida com um lance baixo, por exemplo, vai ser mais difícil ainda. E o cara que quer contemplação rápida com lance baixo, às vezes o consórcio é a única opção que esse cara tem. Por quê? Porque ele não vai conseguir financiar, porque o lance dele muitas vezes não dá conta de dar uma entrada no financiamento, né, o valor que ele tem, e esse valor também não é suficiente para comprar à vista. Então, na verdade, ele tem que fazer o consórcio e tentar ofertar o lance. Ele não vai conseguir comprar a casa ou o carro dele de qualquer forma. Então, ele tem que fazer o consórcio. Mas, por isso que eu digo que o cara é enrolado. Se o cara chegou para você, ele quer contemplar rápido, ele é, primeira coisa, enrolado. E segundo ponto, é um ponto que você precisa refletir. Talvez você não foi capaz de ofertar um consórcio para esse cara no passado, ou você não foi capaz de mostrar a viabilidade do consórcio para essa pessoa lá atrás. Então entenda,
entenda antes de você entrar na negociação, quem que esse cara é na fila do pão? Ele é um cara enrolado ou ele é um cara que faltou a tua oferta mais assertiva no passado? E dentro do curso a gente ensina oferta certa, as 7 estratégias de prospecção dentro do Power Cap. Tá lá, os alunos sabem, ok? Vamos lá então. Na prática, o cara que quer contemplação rápida, ele quer que você resolva um problema que é dele. O problema é dele, não seu. Tá, mas Wesley, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que muitas vezes o vendedor de consórcio se compromete com um cliente sem a necessidade, porque o problema do cara tá com a situação dele que precisa contemplar rapidamente é dele, porque o consórcio não foi feito no passado. Então não assuma esse problema para você. Muitas vezes o vendedor assume isso e nem dorme de noite. Por quê? Porque ele vende a carta pro cara e fica lá, meu Deus, tem que contemplar na próxima assembleia, tem que contemplar na próxima assembleia. E aí o cara não contempla. Aí o cliente vai lá, fica bravo, cancela, estorna a tua comissão. Não cria esse problema. O problema é do cliente. Se ele precisa contemplar rapidamente, você vai mostrar para ele a situação em que ele se encontra. Olha, seu Pedro, acontece o seguinte, a gente conversou no passado que você precisava fazer o consórcio. Você acabou não fazendo. Qual foi o motivo, seu Pedro? Ah, porque eu não estava preparado, porque não sei o quê. Seu Pedro, agora, nas condições em que você se encontra, vai ser bem mais difícil a gente conseguir contemplar esse consórcio. Você entende isso que eu estou te falando ou não? Você está vendo que a pegada é diferente? Você tem que colocar o cliente no lugar dele. Aí, olha só, seu Pedro, vamos fazer uma reflexão seguinte. O valor que você possui hoje, ele não é compatível com uma contemplação a médio prazo. Mas, ao mesmo tempo, esse valor não é compatível para você financiar. E também não é compatível para você comprar à vista. Se eu olhar para as 3 opções, você não vai conseguir financiar, você não consegue comprar à vista. Você continua precisando fazer um consórcio. Se você não fizer um consórcio hoje, provavelmente você nunca compra esse bem que você quer comprar. Tá vendo? Você coloca o cara no lugar dele. Porque você já está trabalhando com esse cara há muito tempo, ok? Agora, tem o cara que você não está trabalhando há muito tempo, que chegou. E aí ele está falando assim, não, eu quero contemplação rápida, lance baixo, ou eu quero contemplar rápido, você garante para mim? É o cara imediatista. E aí? Você vai garantir para ele ou não? Entenda, vendedor, entenda, o problema é dele. Por mais que você nunca conversou com ele, ele não comprou o consórcio no passado, com quem quer que seja. Talvez ninguém ofertou para ele, o que é pior. O que eu bato sempre na tecla, vendedor, você tem que ofertar para todo mundo. Aí as pessoas falam, não tem que ofertar para todo mundo, tem que ofertar só para quem é perfil. Todo mundo é perfil, então tem que ofertar para todo mundo. Então vamos lá, o cliente quer que você resolva algo que é dele. É claro que nós vamos resolver e responder à altura, só que a gente precisa se posicionar. A gente não tem que ficar como o coitadinho na fila do pão falando, ai, mas é que assim, ó, você vai ter que ofertar um lance para contemplar, e daí vai ser difícil. Você não tem que se colocar como um coitadinho nessa situação. Você tem que colocar o cliente no lugar dele, porque o problema é dele. Você vai ajudar? Vai, mas o problema é dele. Então quando ele fala assim, tá, mas você garante então que eu vou contemplar? Não, eu não posso garantir. Por que eu não posso garantir? Porque na prática, na verdade, você deveria ter feito esse consórcio no passado. Nesse momento eu posso mostrar para você probabilidades de contemplação, estudos de grupo, mas quem vai garantir que você vai ser contemplado ou não, vai ser o lance que você vai ofertar. Eu vou ajudar você nisso. A gente vai acompanhar a assembleia, a gente vai fazer tudo, mas eu não posso garantir. Tá? Se posicione. Uma coisa que é bem delicada. As pessoas... anota isso, tá? As pessoas gostam de ser enganadas.
elas gostam de ser enganadas. Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa que falou assim, olha, o cara me mandou aqui uma carta de tantos mil que eu vou dar só o lance embutido e eu vou contemplar. E ele me garantiu, ele falou pra mim que eu vou contemplar no mês que vem. Aí eu falei pra ele, então faz o seguinte, vamos fazer o seguinte, manda uma mensagem pra ele dizendo assim, fulano, se você garante que eu vou ser contemplado, você assina um contrato comigo, a gente autentica esse contrato no cartório, e se não contemplar, você me dá R$1 milhão como penalização, fala pra ele, fala pra esse vendedor que eu também quero. Eu mandei exatamente isso. Você acha que o cara fechou o contrato? Não fechou o contrato. Por quê? Porque não tem como garantir. Você garantiria dentro dessas condições? Não garantiria. Então, assim, as pessoas, elas gostam de ser enganadas. E aí, o que acontece muitas vezes? Muita gente cai nessa. Muita gente, não estou dizendo que não pode dar certo, mas você não pode garantir. Garantir é muito delicado. Você garantiria dentro desses termos? Se não desse certo, você pagaria R$1 milhão pro cara? Então, tenha cuidado. Tenha cuidado. Porque a coisa é mais séria do que parece ser, muitas vezes, tá bom? Então, entenda também que as pessoas gostam de ser enganadas. Muitos vendedores, eles vêm com um milagre. Os vendedores gostam de enganar e você não pode ser assim. Você tem que ser uma pessoa certa, beleza? Uma coisa é você mostrar grupos e probabilidades. Outra coisa é você falar assim, vai contemplar. São duas coisas diferentes, ok? Vamos lá. Quando você chegar na frente desse cliente para conversar, você vai perguntar para ele quais opções que ele possui. Seu Pedro, vamos... Aquela simulação que eu fiz antes. Seu Pedro, vamos entender um pouco mais essa tua situação? Olha só, seu Pedro. Você está chegando para mim e está dizendo que você precisa contemplar rapidamente. A gente já entendeu que eu não posso prometer para você, porque ninguém assinaria um contrato de R$1 milhão e não der certo, né? Seu Pedro, vamos olhar para outra opção? Se não der certo o consórcio, você vai ter que financiar, certo? Talvez o seu Pedro até está com o crédito aprovado no banco. Isso é importante, talvez ele está com o crédito aprovado. Aí você tem que fazer perguntas para ele refletir. Seu Pedro, qual é o crédito que você tem aprovado no banco? Você pode mostrar para mim? Qual é o custo efetivo total da operação? Custo efetivo total da operação. Eu já ensinei aqui em aulas, aqui no YouTube. Dentro do nosso curso está lá. Você sabe fazer o cálculo do custo efetivo total. Seu Pedro, qual é? Com certeza o custo efetivo total de um financiamento é mais caro do que o consórcio. Seu Pedro, qual é o custo final que você vai ter nesse teu negócio? Ah, é tanto. Pois é, seu Pedro, aqui eu estou te mostrando uma possibilidade que o custo é bem menor. O que é melhor, o que é mais interessante para você? Agora a pergunta. É mais interessante para você comprar agora esse carro e pagar muito mais caro? Ou é mais interessante você se planejar, a gente olhar para esse teu lance que pode contemplar, mas também não pode, e você pagar muito mais barato? O que é mais importante para você? Deixa ele dizer. Se ele disser para você que é mais importante pagar mais caro, deixa ele ir. Deixa ele ir, vai pro próximo. Eu ensino você a prospectar 45 pessoas novas todos os dias. Você vai ficar perdendo tempo com quem prefere pagar mais caro? Então vai pagar mais caro. E sucesso. Agora, se ele começar a refletir a partir disso, você ganhou o cara. Você falou, então, seu Pedro, quer dizer que para você é mais importante pagar mais barato. Então, seu Pedro, a gente vai precisar fazer o consórcio para você. Porque você está sem opção. Vamos para o imóvel agora. Seu Pedro, você prefere pagar mais caro e por um tempo maior? Ou você prefere pagar mais barato e por um prazo menor? O que é mais importante para você? Muitas vezes o seu Pedro pode falar, olha, mas eu já escolhi o imóvel. Sabe o que eu falo pro seu Pedro? Seu Pedro, você já escolheu o imóvel, certo? Esse imóvel é o último imóvel que você tem aí para comprar na sua cidade? É o último, não vai ter mais. Vale a pena pagar o triplo por esse imóvel? Ele vale isso. É 200 mil, né?
É 200 mil reais o imóvel. Pergunta que eu te faço, vale a pena pagar 600 mil reais por ele? Ah, não vale a pena. Pois é, mas você vai pagar por isso se você financiar. Você tá vendo? Eu não tô aqui falando para ele que é mais caro. Eu tô pedindo para ele se vale a pena ele pagar mais caro. Eu tô gerando consciência na cabeça dele. O nosso trabalho é fazer o cliente pensar e não ficar querendo convencer. Quem se convence é o cliente, não você. O seu trabalho é colocar o seu cliente para pensar, ok? Explore essas perguntas. Mostra que o cliente está sem opção. Mostra que ele não tem dinheiro para comprar à vista e o financiamento está fora de cogitação. Aí é o momento de você ter noção financeira para fazer qualquer tipo de cálculo, tá? O mais importante de tudo, não fica perdendo tempo. Eu falei isso. Não perde tempo. Porque se você ficar sofrendo por uma pessoa que é enrolada, vale a pena você sofrer por uma pessoa que é enrolada? Porque você sofre para vender, depois você sofre para contemplar. Não faz sentido. Não faz sentido você sofrer por isso, ok? Porque enquanto você fica nessa enrolação aí, e você pega um apego emocional pela situação, você deixa de atender outros 4, 5 clientes que poderiam se planejar e você poderia ganhar muito mais dinheiro. Então não se prenda. Por isso que eu falo que é muito importante você ter um alto volume de negócios para você prospectar muitas pessoas, para você ter muita gente dentro da tua carteira de atendimentos. Porque o cara que é enrolado, o cara que não vai na reunião, o cara que não atende telefone, tchau para ele. Eu desejo muito sucesso e eu vou pro próximo. Porque eu tenho amor ao próximo cliente. Quero finalizar falando assim, ó. Se dedique ao máximo pelos seus clientes. Só que assim, tem a hora certa de você demitir ele. Ok? Não é feio demitir o cliente. Feio é falar que o consórcio não funciona e querer um milagre. Isso é feio. Querer milagre, querer prometer coisa que você não pode fazer. Isso é feio. Não é feio demitir e falar assim, meu irmão, então eu prefiro que você financie. Eu não vou te atender. Já fiz muito disso. Tá bom? Ó, se posicione. Não seja uma pessoa ansiosa. Tá? Ó. Transparência. Sempre transparência com as pessoas. Isso muda o jogo. As pessoas confiam em você. Eu já vendi carta porque eu falei pro cara que eu não ia vender pra ele. Ele falou, mas como assim? Eu falei, cara, você tá chegando tarde demais pra conversar comigo. Não vai rolar, você vai ter que financiar. Agora, pergunta que eu te faço. Esse é o último projeto que você vai ter na vida? Ou você vai ter mais projetos? Ah, eu tenho mais. Pois é. Se você não fizer um consórcio comigo hoje, lá na frente, nos próximos projetos que você vai ter na vida, sabe o que vai acontecer? Você vai ter o mesmo problema. Então vamos quebrar essa roda? Faz lá o teu financiamento, mas aproveita e fazer um consórcio hoje comigo. Faz, porque aí, quando chegar o futuro, você não vai precisar mais sofrer precisando de crédito rápido e pagar caro por isso. Tá bom? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém. Se você não é meu aluno, seja meu aluno agora, clicando no link aqui embaixo. Desejo muito sucesso para sua vida, que Deus abençoe e vamos para a próxima.